Olá a todas e a todos, me chamo Pedro Bastos e venho apresentar meu trabalho aqui no Congresso UFBA 2024, cujo título é Estudo do tempo de hidrólise na síntese de catalisadores com estrutura de Core Shell, NIP-SO2, na reação de reforma seca do metano. Fui orientado pela professora Soraya Teixeira Brandão. Devido aos problemas ambientais e alterações climáticas provenientes da queima de combustíveis fósseis, é visada uma transição energética, na qual fontes de energias renováveis estão sendo cada vez mais estudadas a fim de se obter energias menos danosas ao meio ambiente, também chamadas de energias limpas. Entre elas, destaca-se o gás hidrogênio, cuja combustão libera apenas vapor de água. Porém, como obter o gás hidrogênio? O gás hidrogênio ele pode ser obtido a partir do gás natural, composto majoritariamente pelo metano, a partir de reações de reforma. Dentre as reações de reforma do metano, destaca-se a reação de reforma seca, visto que são utilizados como reagente dois gases contribuintes do efeito estufa, o metano e o dióxido de carbono, gerando uma mistura de gás hidrogênio e monóxido de carbono, também chamada de gás de síntese. O gás de síntese ele pode ser utilizado tanto para a obtenção de energia, como também para a obtenção de produtos de maior valor agregado. Essa reação de reforma, apesar de ser favorecida pela termodinâmica, ela possui limitações em relação à cinética. Sendo assim, é necessário o emprego de catalisadores. Em escala industrial, os catalisadores utilizados são catalisadores de metais nobres, como platina, paládio, irídio, rutênio, ródio, que, apesar de serem eficientes para as reações de reforma, eles possuem como principal problema o seu elevado custo. Como alternativa, surgem os catalisadores de níquel devido à sua alta atividade e seletividade. Entretanto, os catalisadores provenientes desse metal são mais suscetíveis à degradação por sinterização e formação de coque, ou seja, possuem uma elevada desativação. Para contornar esse problema, estruturas do tipo Core Shell podem ser empregadas. Esses materiais possuem destaque pelo fato de neles existir nanopartículas encapsuladas por uma matriz, que pode ser orgânica ou inorgânica, podendo apresentar diversas morfologias. Ademais, a interação metal-suporte são intensas, causando uma maior dificuldade para a desativação do material por sinterização, já que esse encapsulamento não só modula as propriedades catalíticas das nanopartículas, como também as confina, dificultando a mobilidade e, consequentemente, impedindo a aglutinação, além de possuir uma elevada estabilidade térmica, gerando assim catalisadores ativos e resistentes. Neste trabalho, propõe-se nanopartículas de níquel incrustadas em um núcleo de sílica. Porém, nessa primeira estrutura apresentada, é perdido o efeito de confinamento. Para restaurar esse efeito, será adicionada uma nova camada de sílica. Portanto, este trabalho tem como objetivo sintetizar catalisadores com estrutura Core Shell ativos na reação de reforma seca do metano, onde nanopartículas de níquel são incrustadas em um núcleo de sílica e revestida por uma nova camada de sílica, investigando a influência dos tempos de hidrólise na estrutura e atividade dos materiais. A síntese dos catalisadores se deu em três etapas. Primeiro, houve a síntese das nanopartículas de sílica. Partindo de uma solução de etanol absoluto e água deionizada, foi adicionado tetiootosilicato, TEOS, e amônia 25%. O material ficou sob agitação mecânica durante 24 horas. A segunda etapa foi a preparação dos filosilicatos de níquel suportados em sílica, que vamos chamar de NIPs. Nessa etapa, na solução contendo as nanopartículas de sílica preparada na etapa anterior, foi adicionado nitrato de níquel em um volume definido de amônia a 25%, para um controle de pH que atinge uma faixa entre 9 e 11. Em seguida, o material sofreu um tratamento térmico a 70 graus Celsius para a evaporação da amônia até atingir o pH 7, resultando em material sólido verde. Esse processo ocorreu sob agitação mecânica constante. O material sólido verde foi centrifugado e em seguida filtrado a vácuo, resultando em um sólido verde, o qual foi lavado 3 vezes com água deionizada e 3 vezes com etanol absoluto, de forma alternada e seco a temperatura ambiente, overnight. A terceira etapa da síntese foi a preparação de catalisadores Core Shell. Essa etapa partiu de uma solução contendo hexametilenotetramina, que vamos chamar de HMT, dissolvida em etanol absoluto e água deionizada, na qual foram adicionados 400 mg de NIP e submetida a um banho ultrassônico por 1 hora para o total de solução. Em seguida foram adicionados 10 ml de amônia e 10 ml de TEOS. Então a solução foi submetida à agitação mecânica e a um tratamento térmico de 70 graus Celsius durante 1 hora. Posteriormente, a solução foi transferida para um reator autoclave que permaneceu durante 4 horas em estufa a 70 graus Celsius. Por fim, o material foi centrifugado, filtrado, lavado e seco a temperatura ambiente. Esta etapa ela foi realizada 5 vezes, avaliando diferentes tempos de hidrólise, que foram de 0, 12, 24, 36 e 48 horas. Essa tabela apresenta os códigos das amostras que serão apresentados neste trabalho. Os códigos das amostras são referentes ao tempo de hidrólise. Por exemplo, alfa 12 é referente ao material que ficou 12 horas em hidrólise. NIPS, como mencionado anteriormente, refere-se aos filosilicatos de níquel. A partir da análise de difração de raio-x, os difratogramas apresentam picos referentes às fases NIPS, constatando que houve formação de filosilicatos de níquel, como inicialmente proposto. Além disso, é importante ressaltar que para a amostra alfa 0, houve o surgimento de picos relativos à fase de óxido de níquel, NiO.
Esse níquel segregado, ao apresentar fraca interação níquel-silício, ele pode contribuir para o processo de sintetização, favorecendo a desativação do material. A ausência de óxido de níquel para as amostras alfa-12, alfa-24, alfa-36 e alfa-48 sugere que o tempo de tratamento afeta não só a constituição da sílica externa, como também interfere na própria estrutura dos filosilicatos. É possível observar, a partir da avaliação catalítica na reforma seca do metano, que a amostra alfa-12 possui uma maior conversão de dióxido de carbono e conversão de metano bastante semelhante à alfa-24, não apresentando sinal de desativação durante as 16 horas de regime. Portanto, pode-se concluir que os catalisadores propostos apresentam estrutura core shell, nos quais nanopartículas de níquel são atracadas ao núcleo de sílica. A etapa de hidrólise não só promove alterações texturais nos catalisadores, mas também promove mudança organizacional, induzindo formações de interações níquel-silício mais fracas. A atividade e a resistência à desativação dos materiais são influenciadas significativamente pelo tempo de hidrólise. O tamanho da shell, ou seja, da camada, está intrinsecamente ligado à resistência dos catalisadores. O período ótimo de tratamento foi de 12 horas. A ordem de atividade na reforma seca do metano foi alfa-12, alfa-24, NIP, alfa-48, alfa-36 e alfa-0. Agradeço ao UFBA pela oportunidade desta apresentação, à FAPESP pelo suporte financeiro e ao PIBIC pela oportunidade da realização deste trabalho. Obrigado.